a essa aula, que é o namoro inteligente. Já perceberam que hoje eu estou substituindo a professora Silei, que teve os imprevistos aí, e a gente vai tentar, à medida do possível, compartilhar a mensagem que ela deixou para nós. Tá bom? Então, para a gente começar, antes de fazer a oração, tem algum anúncio para elas? Alguma coisa, uma novidade? Só lembrando que na semana que vem não teremos aulas. Semana que vem é semana de recuperação, então vocês podem recuperar as faltas de vocês através das aulas gravadas. E nós estamos pensando aqui se no sábado, dia 1º, nós teremos aqui alguns workshops presenciais ou não. Mas isso será avisado lá no grupo para vocês ficarem cientes, tá bom? Só isso mesmo. Tá bom. Legal, Anderson, obrigado. Então, gostaria que a Brenda, pode fazer a primeira oração para nós, Brenda, por gentileza? Deixa eu só pegar meu celular aqui rapidinho. Não, acho que dá. Anderson, me ajuda no controle aí. Quando for tipo 10 para as 8, tu me avisa. Tá bom? Se eu lembrar, eu aviso. Ou Brenda ou Alessandra também. Eu estou aceitando, porque até eu buscar meu celular lá, já perdeu mais um tempo aqui. Muito bem. Deixa eu conhecer um pouco vocês, só para eu, no final, um pouquinho no final da aula, para eu saber como eu vou ser inspirado a me direcionar, né, no decorrer dessa aula. A Brenda, a Alessandra, vocês têm relacionamentos atualmente? Eu estou conhecendo várias pessoas. Só isso. Mas tá, só conhecendo, tá saindo com várias pessoas, legal, vários amigos aí, muito bem. Não tenho namorado, nada. Certo. A Brenda, tá noiva, namorando, conhecendo, casada Brenda tá já? casada já. A Brenda já é casada, né? Então a Brenda já tem Brincadeira. bastante experiência aí já, então. Muito bem. Posso pegar até mais turma, É então. brincadeira da Alessandra, não sou casada, não. Não é casada? Só Olha, que eu ia... olha, Brenda, que eu já ia mesmo, já ia me direcionar muito, né? Ia pegar mais forte aí no final da aula, mas vamos lá. Essa lição fala sobre nós vencermos o homem natural. Quando a gente está falando de homem natural, é lógico, isso é geral, estamos falando do nós, eu e vocês, como sexo feminino e sexo masculino, como homem natural. E eu deixei essa imagem aí para a gente ponderar e pensar que, normalmente, quando a gente pensa em homem natural, a gente vê aquela pessoa que ela não aceita, né, ser muito submetido a algumas coisas, né? Não acho que guardar os mandamentos às vezes é bom para ela, ou ela guarda aqueles que ela se identifica mais, talvez seja mais fácil. Ou seja, o homem natural ele tem algumas dificuldades para aceitar alguns ajustes. Não sei se vocês já perceberam que, por exemplo, todos nós viemos do barro, né, como propriamente dito, viemos, né, do Senhor da terra e tudo, bem no modo geral. Lógico que não foi assim, né? Mas quando o Senhor criou Adão, as escrituras falam mais ou menos que foi dessa forma, só que vocês sabem que não é bem assim. Mas eu quero exemplificar isso. Se vocês fossem umas artesãs, e vocês mexessem com argila, com certeza no colégio de vocês já fizeram isso. Vocês já brincaram um pouco, então, com massa, né? Modelar e tudo. E lembrem de algumas experiências que vocês já tiveram para tentar fazer um boneco, ou tentar fazer um vaso,
o que vocês faziam para chegar no jeito, no formato que vocês gostariam que seria o bom para aquele vaso ou para aquele boneco? O que vocês faziam com a massa e com as mãos de vocês? Hum? Vocês tinham a massa bruta lá, a argila bruta lá. O que vocês começavam a fazer? Pressionar, né? Falei, Alessandra? Moldar? Moldar, né? Pressionar, ajeitar onde o formato do ombro não estava legal, vocês ajeitavam. Ou seja, pressão, né? Vocês davam pressão. Então, o homem natural, ele, assim como eu e vocês, para nós nos ajustarmos aos moldes dos padrões do Pai Celestial, do mundo celestial, a gente precisa ser pressionado algumas vezes como uma argila, como vocês faziam quando vocês eram jovens e crianças. Jovens vocês são, né? Quando vocês eram crianças. Vocês tinham que ajeitar lá e dava uma pressão para poder amassar e chegar no formato. Então, às vezes, isso, trazendo para os nossos dias, é algo que a gente não aceita ou a gente acha que não é legal para nós. E o Senhor, ele é o artesão, ele está lá. Sabe o que é melhor para nós, ele vai nos moldando, né, da maneira dos padrões para sermos reis e rainhas, sacerdotes e sacerdotisas, né? Então, essa imagem aí, uma imagem para a gente sempre ponderar. E aí eu queria entrar propriamente na aula. Durante séculos, né, filósofos e teólogos vêm debatendo as questões da natureza humana. E, ao longo dos anos, 3 filosofias gerais predominaram, né? E a gente vai ver elas aqui agora, que eu queria trazer para vocês. Primeira, essa daí, né? Olha só a imagem. Olha essa outra imagem. E olha essa outra imagem. Então, eles chegaram a essas conclusões. Que existe 3 tipos de pessoas. As pessoas boas, as pessoas mais, aquelas que só procuram maldade, tudo que elas olham, né, às vezes nem mas elas têm a capacidade de ver maldade em um lugar que às vezes nem existe. E eles chegaram à conclusão que existem as pessoas que são neutras, tá? Ou seja, elas não são nem boas, elas não são nem más, elas ficam ali, sabe? Não tomam partidos, só seguem o que vier, veio, elas não, né, não se posicionam, tá? Então, eles chegaram a essa conclusão, tá? Pessoas felizes ali, né? Um rapazinho ali já, né, incitando, vendo alguma maldade, a mocinha ali só respira fundo, né? E o jovenzinho ali neutro no meio de uma multidão, ele não toma partido, né, de nada. Então, na vida de vocês, na minha, a gente tem um convívio com pessoas assim, né? Pode ser na vizinhança de vocês, né? Pode ser na escola, na faculdade, né? Existem pessoas que vocês conseguem se identificar. Sim ou não? Brenda e Alessandra. Você não tem aquelas pessoas também que vocês já, né, como fala, o sentimento, né, não bate, tem alguma coisa estranha naquela pessoa. Vocês já passaram por essas experiências? Esse tipo de natureza? Sim. Diversas vezes, né, Alessandra? Então, vamos aqui. Alma 12:22. Eu não sei se vocês têm as escrituras com facilidade aí, mas se tiverem, se vocês quiserem abrir, eu agradeço. Eu vou abrir aqui também as minhas ainda, que é a de papel, tá?
Mas se tiver no celular aí, tiver de facilidade. Se não sair do, do, do layout da aula, eu leio e vocês acompanhem, então. Pode ser? Alma Eu 12. consegui abrir Você aqui, tem? irmão. Consegue ler, Alessandro? Então lê para a gente. A gente vai... 12:22, né? 12:22. E disse-me Alma, isso é o que eu estava prestes a explicar. Ora, sabemos que Adão caiu quando comeu do fruto proibido, segundo a palavra de Deus. E vemos assim que, por sua queda, toda a humanidade se transformou num povo perdido e decaído. Né? Ou seja, esse versículo explica que por causa da queda de Adão e Eva, toda a humanidade se transformou num povo perdido e decaído. É daí que vem o homem natural. A partir daí começou, né? Tudo transformou-se e a gente ficou no estado de uma separação, assim como Adão e Eva também foram separados da presença de Deus, e aí eles se tornaram homens naturais, né? Um homem e uma mulher natural, por vários fatores, tá? Que a gente vai discutir daqui a pouquinho. Alguma pergunta sobre isso? Brenda, Alessandra, tudo bem até aí? Tranquilo. Vamos lá para Mosia agora. Mosias 3:19. Mosias 3:19. Eu vou ler esse. Diz assim, ó. Porque o homem natural, essa escritura bem conhecida, é inimigo de Deus. E tendo sido desde a queda de Adão, mais uma vez falando sobre a queda de Adão, e sê-lo-á para sempre, a não ser que ceda aos influxos do Santo Espírito e despoje-se do homem natural e torne-se santo pela expiação de Cristo, o Senhor, e torna-se como uma criança e torne-se como uma criancinha, submissa, manso, humilde, paciente, cheio de amor, disposto a submeter-se a tudo quanto o Senhor achar que lhe deve infligir, assim como uma criança se submete a seu pai. Então, essa escritura ela é muito profunda. Tá? Brenda, lê para a gente. Por favor. Qual? Esse amarelo, V. Benjamin, é o retrato do O rei, Mosias 3:19. o rei Benjamim ensinou que o homem decaído ou natural é inimigo de Deus e tem sido desde a queda de Adão e sê-lo-á para sempre, a não ser que ceda ao influxo do Santo Espírito e despoje-se do homem natural e torne-se santo pela expiação de Cristo, o Senhor. Isso, muito bem, Brenda. Vocês conseguem identificar aí qual é a saída para o homem natural, ele conseguir vencer esse homem natural, segundo o que o rei Benjamin ensinou? Ele precisa fazer o quê? Se tornar santo pela expiação de Jesus Cristo. Tem que Exatamente. se despojar do homem natural. Isso, exatamente, né? Se tornar santo, ele precisa se tornar santo. Para ele se tornar santo, ele precisa ceder, né? Ele precisa ceder. Isso, quando a gente fala em ceder, a gente não nada mais, nada menos do que a gente está querendo dizer que a pessoa precisa ser submissa, né? A pessoa precisa ser uma pessoa obediente para poder vencer o homem natural. Então é esse o maior princípio dessa aula, tá? E aí eu estou entrando nesse ponto para nós só sabermos identificar o quanto a gente precisa vencer a Brenda, né, natural que há dentro da Brenda e da Alessandra
dentro da Alessandra, do Moisés, dentro do Moisés. Do Anderson também tem um homem natural, todos nós temos um homem natural, todos nós, né? Então, precisamos, esse é um segredo aí, né? Ceder ao influxo do Espírito. Como a Brenda falou, né? A gente vai se despojar desse homem natural através da expiação de Cristo. Presidente David O. McKay, né? Falecido aí em 1970, ele ensinou que por causa da queda nós temos uma natureza dual. Dual. Vamos ver o que é isso? Tá. Então, dual, duas, né? Então, uma parte dela está ligada à vida terrena ou animal. E a outra está ligada à divindade. Então, a nossa natureza, ela está, assim, dividida hoje, porque a queda de Adão trouxe isso. Então, a gente tem, pela queda de Adão, estamos ligados a essa parte terrena, essa parte animal, é que a gente vivencia aqui o nosso cotidiano, tá? Mas nós temos uma outra parte, que é a divindade, que está dentro do nosso ser, que ela tem que sobressair a primeira, que é justamente a que nós estamos vivenciando no nosso cotidiano, tá? Então, essas duas. Lê para mim, Alessandra, por favor. Nosso corpo físico também é um dom de Deus. O motivo pelo qual queríamos vir a esta terra era o desejo de tornar-nos mais semelhantes ao Pai Celestial. Isso. Muito bem. Então, ou seja, como essa classe de vocês, ela é uma classe... Qual é o nome dessa classe mesmo? Namoro inteligente. Namoro inteligente, né? Ou seja, vocês, por exemplo, a Alessandra, a Brenda, quando vocês passaram no processo aí de conhecer novos rapazes, eu não sei quais são os critérios que vocês têm utilizado para escolher esses passeios, né? Com quem vocês gostariam de estar, com quem vocês gostariam de sair para um cinema ou para um lanche, ou como é que vocês fazem isso? Eu não sei. Eu só sei que é importante que vocês não desconsiderem alguns pontos nessas saídas, nesses passeios, né? Onde vocês estão tentando fazer uma conexão, sentimento, gostar de alguém. Só que quando você está do seu lado e você tem um rapaz à sua frente, você está conhecendo esse rapaz, correto? Você pode ver ele todos os domingos na igreja, né? Educado, prestativo, mas, como a gente aprende aqui na princípio, todos nós temos dois lados. O nosso dever e cuidado, que eu aconselharia, é a gente ver o que sobressai mais de uma pessoa quando nós estamos conhecendo. Porque, infelizmente, tanto vocês não estão prontas, às vezes o rapaz quer lá e já tem todos os critérios, aí chegar você já está pronta, né, preencheu todos os requisitos dele, e vice-versa. Por quê? Porque uma parte natural, às vezes ela está sobressaindo a parte espiritual, ou a parte espiritual, que bom se tiver sobressaindo a parte natural. E aí vocês vão conseguir ver mais qualidades, talvez se identificarem melhor. Então, esse conselho, eu não estou dando para vocês só por causa de uma aula ou da boca para fora, por experiência vivida mesmo, de fato. Tanto na minha juventude,
como no meu relacionamento quando eu escolhi a minha companheira, e depois daí todas as coisas foram acontecendo, coisas boas, coisas desafiadoras, né? Coisas que deram certas dores de cabeça, né? Mas isso tudo faz parte de um relacionamento. Nossos desafios da mortalidade. Brenda, lê o de amarelo e o de verde, e a Alessandra lê o de azul. Vamos lá. É aprender a administrar e usar nosso corpo. Se pudermos governar as tendências naturais da carne, nos ergueremos rumo ao tipo de vida espiritual descrita pelo presidente Mackay. Segura aí, Brenda. Vai logo pensando no que você leu, hein? Vai, Alessandra. Se permitirmos que o homem natural tome as rédeas, nos veremos em posição de inimizade com Deus e seus propósitos. Isso, viu só? Perceberam? Então, Brenda, para você, nos ajuda aí a entender como é que a gente aprende a administrar e usar o nosso corpo? O que é que você, nesse longo tempo, na verdade, no longo tempo eu falo assim, eu não sei nem quanto tempo você tem como membro da igreja, mas a partir do momento que você conheceu os missionários, ou dentro dos seus pais lhe ensinaram o evangelho, bem possível, mas mentaliza isso. De lá para cá, o que você aprendeu de como, assim, de administrar a sua matéria? E também, como você leu aí, se puder, como é que a gente consegue, como é que você está conseguindo governar todos essas descobertas que você tem tido até agora, né? Não sei sua idade também, mas até na sua idade, como você tem feito isso? A Alessandra também pode compartilhar, viu, Alessandra, depois. Tem sido difícil? Eu acho que é difícil porque faz parte da vida, mas a gente vai aprendendo com os nossos erros e nossos acertos é, a, a tomar boas decisões. Então, o nosso corpo ele é uma dádiva e o inimigo sabe que isso é verdade, então ele tenta de todas as maneiras fazer com que a gente é, peque o nosso corpo, tanto os nossos pensamentos como as nossas ações. Então aí a gente vai tentando não fazer as nossas vontades que são ruins. Aí a gente consegue controlar isso quando a gente não se põe em situações que são arriscadas, quando a gente pratica as coisas que nós lemos nas escrituras, nós aprendemos na igreja. É dessa maneira, basicamente. Nossa, muito bom, excelente. Gostei muito do que você falou sobre. é, a gente sabe que a gente é voltado para algumas tendências, mas a gente luta contra isso realmente, né? Já botou nas minhas palavras que eu gostei, porque essa sim é uma forma. E a outra coisa que você falou é prática. Se você pratica realmente as coisas que você já tem aprendido até agora, passou pela organização das moças, você aprendeu, você está cheia de, você tá com uma bagagem tão grande que você tem princípios que você já aprendeu e vivencia. E aí eu quero ser sincero com você. Você se prepara ao longo de muitos anos. E aí você se depara com uma pessoa que ela está abaixo de tudo isso, é, e às vezes o pior é quando você já está gostando, mas você entende que ela está abaixo de todos esses princípios e padrões que você já vem lutando há muito tempo, e aí às vezes você sente esse choque, né? E às vezes vem as perguntas, né, para o Senhor, mas, Senhor, será que, né? Muita gente se pergunta, será que eu consigo tornar ele melhor? Será que eu tenho capacidade de ajudá-lo a se tornar uma pessoa melhor do que ele entende que ele talvez não consiga? Você pode, mas também você pode estar colocando em risco todo um progresso que você teve caso
esse relacionamento você se sinta presa a ele por amor ou por né, um sentimento muito mais forte, né? E não consegue se desligar. Então, quando você falou sobre prática, isso é importantíssimo, né? Não sei se a Alessandra tem um outro pensamento sobre isso, quiser compartilhar, ou pode falar sobre o Ho- que você leu. Hoje eu estava lendo um discurso que falava sobre egoísmo, creio. Egoísmo, sim. Ser egoísta e tudo mais. E não lembro exatamente como estava escrito, não lembro de quem é também, mas estava dizendo que o egoísmo, ele nos faz estar contra Deus, né? Porque o egoísta, ele quer fazer a sua própria vontade, cumprir com seus próprios desejos. E isso vai, não lembro a palavra, mas faz com que nós percamos a sensibilidade de guardar os mandamentos, de cumprir com os convênios, porque o egoísta, ele só vai pensar nele. Ele não vai pensar no próximo, em como suas ações vão afetar o próximo, em ajudar o próximo, em estar mais próximo de Deus, a fazer, desculpa, fazer a vontade de Deus. Ele vai simplesmente se importar consigo mesmo, de se satisfazer, ele vai passar por cima de outros sem se preocupar, ele vai ver as pessoas como objetos, não vai se importar com seu próprio corpo, entre diversas outras coisas. Então, isso me lembrou muito, né? Como fala na escritura de que o homem natural, ele é o inimigo de Deus, ele se põe nessa inimizade. Então, o egoísmo ele está dentro de todos nós. Cada um tem uma medida. Ele fala no discurso que até as pessoas mais bondosas e esforçadas, elas têm uma medida de egoísmo. E isso é algo é, do homem natural, né, que a gente busca lutar. Mas aqueles que não se importam em lutar contra isso, que se tornam mesmo egoístas, eles se afastam muito de Deus. Bem, adorei demais os comentários de vocês. Deixa eu adiantar aqui uma coisinha para a gente. Brenda, você, lê para nós, por favor, que o Helder Marvin J. Barlat faleceu e nos deixou em 1939. Que todos os ataques empreendidos pelo inimigo de nossa alma para aprisionar-nos visarão a carne, pois ela é composta de terra não redimida, e ele tem poder sobre os elementos da terra. Sua estratégia baseia-se nos desejos, apetites e ambições da carne. Toda a ajuda que recebermos do Senhor para socorrer-nos nessa luta virá por meio do Espírito que habita este corpo mortal. Assim, essas duas forças de peso estão agindo sobre nós por esses dois canais. Se desejarem um espírito forte que domine o corpo, devem certificar-se de que seu espírito receba alimento espiritual e exercício espiritual. Legal, né, Brenda? O que essa citação que o presidente Barlat ele fala, ela é muito profunda. Se eu e vocês formos destrinchar isso, a gente vai tirar tantos princípios e até doutrina aí desse pequeno dito dele, tá? Mas eu queria me atentar aqui para uma coisa com vocês, eu queria ver a opinião de vocês, ou como vocês têm passado por isso. Ou se não passaram, como vocês acham que os jovens da idade de vocês têm enfrentado isso? Por exemplo, ele fala aí que se desejarem um espírito forte que domine o corpo, deve certificar-se de que seu espírito receba o alimento espiritual e o exercício espiritual. Duas coisas. Por exemplo, quando vocês, levando para o lado de relacionamento, que é um dos motivos, objetivos para vocês, essa lição ela quer mostrar que vocês precisam ter os cuidados por se esforçarem para viver o evangelho e, ao mesmo tempo, buscando um relacionamento, vocês precisam certificar de que vocês estarão seguras dentro desse início
de relacionamento, né? Porque, ó, vocês, eu dei uma aula, eu acho que foi até, só que foi presencial, mas acho que foi também do namoro inteligente. Foi. Eu não sei se vocês estavam na minha, na sede nesse dia, nesse sábado. Mas eu falei o seguinte, que nós somos, quando vocês eram jovens, vocês eram ensinados que vocês deveriam sair como? Por mais que vocês tivessem um namoro, mas vocês deveriam sair como? Como eram os conselhos daquela época para vocês até os 17 anos? Vamos supor, uma atividade para o cinema. Como era que vocês, como foi os conselhos que vocês receberam dos líderes de vocês? Que era para sair em grupo, não era para estar em lugar escuro, para ter Ficar cuidado sozinha, com né? conversa, Sozinha no exatamente, carro, né? ter cuidado com as conversas, ter respeito. Isso, muito bem. Então, eu falei nessa aula que isso era para os jovens, e pensa, tinha muitos rapazes lá, que isso era para aquela época, até os 17 anos. Só que a igreja, ela fez uma conversa, entrevista e pesquisas, e, o que se via muito era que os jovens, quando eles iam para a missão e voltavam, assim, eles já era outra pegada, né? Já era outro ritmo, mas eles ainda queriam estar naquele ritmo ainda de quando eram lá 17, só que eles já deveriam estar dando um passo a mais. Aí sim, o conselho era, né, conhecer outras jovens, né, escolher uma lá para sair e ir lá interagir. E aí sim, já não era mais aquele negócio de estar saindo de grupo, todo mundo grupo agora, pessoas com 18, 20, 25 anos saindo todo mundo em grupo ainda, se encontrando em grupo, né? Eu não sei se vocês ainda sentem que acontece isso no meio de vocês, mas hoje nós aconselhamos que deveria ser dessa forma, né? Maturidade já está, né, acima de OR e OM, né? Então, esse é o meio de vocês conhecerem, porque aí sim, no individual agora, com uma maturidade maior, vocês vão conseguir identificar esses pontos que nós estamos falando aqui. Vamos falar agora aqui. Quem está recebendo alimento, quem está se alimentando mais, ou quem está mais fortalecido, né? Quem está se exercitando mais. Porque se você estiver e você corre o risco de estar pegando um jovem, né? Você está no meio da multidão e aí está ali todo mundo junto, todo mundo conversa, todo mundo brinca e ninguém, na verdade, se conhece. Acaba a atividade, todo mundo vai para sua casa e assim, ninguém conseguiu extrair a essência um do outro, né? Eu não sei se vocês sentem isso, queriam compartilhar alguma coisa, se é tranquilo o convívio de vocês. Como é que vocês olham hoje em dia, na juventude de vocês, em relação a isso? Aqui na nossa convivência, sim, isso acontece muito, de estar sempre uma galera reunida. Acontece muito, mas assim, até tivemos uma aula de namoro inteligente falando sobre isso, que as pessoas precisam sair mais para se conhecer, Brenda. E não, porque quando tá a galera reunida, é só besteira, é brincadeira, ninguém se conhece profundamente ali. Hoje eu estava lendo as designações das aulas passadas, que eu não tinha lido ainda, e uma delas fala sobre a comunicação, que tem a superficial. Exatamente, ninguém fala sério nesses encontros do jazz. Então tem a comunicação superficial, tem uma outra que eu esqueci o nome, e a última. Eu esqueci o nome das outras duas. Eu só sei que essa superficial é aquela que você tá lá brincando, falando coisa nada com nada, Nada com e tem outra nada.
comunicação, que é você falar sobre suas metas, seus sonhos e as coisas que você gosta e não gosta. A gente não faz isso nesses encontros de jazz, nessas rodas. Se sai uma galera assim, é só... Até se você tenta falar sério, uma vez eu tava com uma galera assim do jazz. Eram umas 15 pessoas. Fui lançar uns assuntos sérios, assim, pra gente conversar sobre opiniões, sobre relacionamentos, essas coisas. No começo, tava metade do pessoal. A gente conseguia conversar, assim, dando sua opinião e tudo. Depois chegou outra metade, eram umas 15 pessoas assim, no total. Eu só sei que começou a um querer falar por cima do outro. E ninguém mais se escutava. E quando um tava falando, tinha 5 agoniados para falar. Acabou que uma boa conversa já se transformou em uma agonia. E eu me agonio quando isso acontece, enfim. Então, eu percebi que é legal, muito, muito legal essas saídas assim, de galera, de brincar, coisa leve, é muito show. Mas é importante esses encontros mais íntimos para realmente conhecer as pessoas, para falar de coisas, de suas opiniões e tudo, compartilhar coisas Sim, importantes, realmente importantes. é isso mesmo, Alessandra. É exatamente isso. Porque se você está num momento desse e você, por exemplo, se interessa por um rapaz, mas você não consegue tirar ele assim, do coletivo, você não vai conseguir extrair, você não vai conseguir ali, talvez, sentir, né, o que realmente ele tem dentro dele que ele possa te dar sabe, expectativas, né? Tem que ser a dois, não tem jeito, tem que ser a dois. Né, Brenda? Tem que ser a dois, né, Brenda? A Brenda concorda. Deixa eu ver aqui, vou já voltar nessa outra pergunta que eu queria fazer para vocês. Ó. Alimento espiritual e exercício. O que é isso? Quais são os alimentos espirituais que estão à nossa disposição? E que exercícios espirituais vocês acham que a gente pode fazer, eu e vocês, para a gente estar sempre sempre sobressaindo do homem natural? Me diga aí, algum alimento espiritual, como é que a gente se alimenta? Tem uma ideia aí, Brenda? Eu acho que quando a gente fala de alimento espiritual, a gente logo lembra das escrituras. As escrituras são uma fonte de comida espiritual. Nota 10 para você. E, Alessandra, tem mais alguma coisa que a gente pode se alimentar, além das escrituras, que é um alimento poderosíssimo? É, também estudando as aulas passadas, eu vi estudando, tinha alguns discursos sobre comunicação e tudo mais, e falava dessa comunicação com amigos, familiares, com o cônjuge, e falou sobre a comunicação com o Senhor, que da mesma forma que nós devemos aprender a nos comunicarmos com o nosso cônjuge, quando tiver de forma clara e ouvir atentamente, falar as coisas que necessitam de ser ditas, nós precisamos nos comunicar com o Senhor também. Não daquela forma superficial de falar coisas repetidas e fazer por obrigação, mas conversar com o Senhor e buscar ouvi-lo também, buscar entender e essas coisas. Então, creio que a oração é muito essencial. Bem, falamos duas coisas aqui, escrituras e orações. Dois alimentos, né, poderosíssimos. E o exercício espiritual, o que é isso, então? Como é que a gente se Acho que exercita espiritualmente? Vai, Brenda. Acho que o exercício espiritual é o serviço ao próximo, nos nossos chamados, nas ações que tem na igreja para servir e as coisas que a gente faz para ajudar o próximo ao nosso redor, nossa família, nossos amigos e as pessoas que a gente sempre convive. Tudo bem.
Pensando nisso que você falou, se você tivesse que me apontar dois requisitos seus para encontrar um pretendente, o que seria? O que você iria procurar nele que ia falar assim, ele está dentro desses dois requisitos meus, dentro do exercício espiritual, e em cima do que você falou, está bem fácil, hein? O que você observaria? Se ele tem um chamado e se ele serve na igreja e também se ele como é aquela palavra? Se ele é prestativo, se ele serve as pessoas, ajuda as pessoas sem estarem pedindo para ele fazer as coisas. Tudo bem, Brenda. Brenda, quero compartilhar algo contigo por esse comentário que você fez. Não tire esses requisitos da sua lista, jamais, porque esses são, para mim, os melhores jovens. Os melhores jovens são aqueles que estão ali. Às vezes eles são pessoas, talvez até tímidas, ou talvez não sejam tão populares como outros jovens, mas eles são prestativos, né? Eles têm um chamado, se tem um chamado é porque eles servem e eles estão dignos para servir. Isso mostra para mim duas características. O amor a Deus, né? O amor a Deus, e se eles amam a Deus, eles sempre vão ter o cuidado de respeitar vocês. Eles sempre vão entender isso, né? Vai lá, Alessandra. Obrigado, Brenda. Irmãos, vocês falando disso, eu lembrei de um rapaz, um dos rapazes que eu estou conhecendo. Ele é muito prestativo, muito, muito, muito. Ele está envolvido em todas as atividades na igreja, ele está fazendo tudo, 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 sempre servindo. E olha que ele é muito ocupado, ele trabalha o dia todo, demora umas 2 horas para chegar na casa dele, já chega tarde da noite, faz faculdade assim, EAD, e ainda tem reuniões que ele é presidente do coro, aí tem reuniões e prepara as atividades e tudo mais. E uma vez eu tive uma conversa com ele sobre que não é só está ali fazendo todas as coisas. Tem gente que é prestativo, assim, de natureza, mas que não está tão convertido ao Senhor. E eu conversei com ele para entender se ele realmente era prestativo, assim, de ser uma pessoa bondosa, de estar sempre fazendo as coisas, de gostar, de estar, assim, na ativa, ou se ele tinha o coração, assim, para o Senhor também. E tive essa conversa com ele. E eu fui percebendo que ele é realmente uma pessoa que tem um coração voltado para o Senhor. E hoje ele vai ter um baile na estaca. E eu falei assim para ele, olha, a gente estava se falando ainda há pouco. Você trabalhou a semana toda, tá tendo um monte de reuniões, ele assiste um monte de aula no instituto também. E eu disse, você precisa se divertir hoje. Então, nada de servir hoje no baile. Para de querer ficar dando. Eles têm que levar água. Para de querer ficar servindo água, comida, não serve. Deixa um Vai pouquinho para o dançar, outro, né? Para os outros, né? Tá certo. e você já faz muita coisa e atividade toda semana. Não serve, vai dançar. Aí ele riu, ele falou: bom, nós vamos chegar, nós vamos preparar as coisas para servir o pessoal, mas depois a gente vai dançar, a gente vai se divertir. Então eu Bem, fiquei. Eu fiz de brincadeira com ele, né? Claro que eu não vou ser a que vai dizer para o menino não servir, mas eu pude. Eu tenho aprendido muito com ele, do caráter, disso de servir, não só de fazer as coisas por fazer ou para mostrar para alguém, que a gente vê muito isso na igreja, infelizmente. As pessoas servirem para se mostrar, querer cargo para se mostrar e essas coisas. Mas eu pude ver que infelizmente. ele é de coração. De coração, ele é muito bom.
Que bom. Onde vai ser esse baile, hein? Irmão, ele não é daqui. Ah, tá. O baile não é aqui perto. Ah, tá. Não. Tá. Pensei que você ia estar com ele para o baile. Quem me dera, irmão. Tá bom. Muito bem. Então é isso aí mesmo. Exercício de alimento espiritual que vocês comentaram, não percam isso de foco. Tem que estar na lista de vocês, tá bom? Vê lá se os músculos espirituais do rapaz tá se exercitando, ou está quase parando. Se estiver quase parando, ó, é risco aí, hein? Modificar nossa natureza. Moroni 10, 32 a 33, fala um pouco sobre santificação. E é aqui que a gente vai também encerrar nossa aula. Já temos, ó, 19h55, eu consegui ligar o meu outro note aqui que dá para ver. Santificação, tá? Esse momento aqui, sacrifício expiatório de Jesus Cristo, é o que nos possibilitará, segundo Moroni 10, 32 a 33, a santificação. Essa é a nossa meta para nós vencermos o homem natural, tá bom? E aí a gente consegue modificar a nossa natureza. Isso é possível, minhas jovens, isso é possível. Eu sei que vocês sabem disso. E sei que Deus sabe que vocês sabem também. Por isso que o negócio está, né? Vê aí, Brenda. Essa santificação vem por meio de Cristo e do ministério do Espírito Santo. Isso, viu só? A santificação, não são totalmente nossos méritos. Sim, nós nos esforçamos e por isso temos mérito para isso. Mas, muito mais do que nossos esforços, ela só vai acontecer por causa de Jesus Cristo e do ministério do Espírito Santo. Por isso que o exercício espiritual, os músculos de vocês e o meu, de todo mundo, membros da igreja, eles precisam ser exercitados todos os dias. Tá? Todos os dias. Seja com um toque, né, lendo uma escritura. Por isso que quando vocês leem a escritura todos os dias, vocês estão ali exercitando. Toque do Espírito, qualquer momento pode acontecer naquele momento, naquele versículo lá. Tá? Mosias 5:12, né? Eu deixei até um pouquinho, porque fala só, porque é impossível sobrepujar uma pergunta que eu queria que ficasse na nossa mente, sempre. Porque é impossível sobrepujar o homem natural sem o sacrifício de Jesus Cristo. Então, Mosias 5:12, ele responde essa questão. Mas essa questão eu vou deixar para que vocês... sei que vocês conhecem essa escritura, né? Ela é muito famosa. Deixa eu só sair daqui. Saiu da apresentação, né? Anderson? Saiu, Sim, né? isso aí. Tá. A gente vai finalizar aqui a gente agora fazendo ao vivo e a cores. Então, minhas jovens, eu queria só dividir esse final de aula de duas coisas com vocês, que eu penso que é muito importante. E eu venho de uma liderança, eu fui liderado na minha época por homens que foram batizados na igreja, por exemplo, tipo meu pai, mas que não tinha experiência nenhuma, pegada nenhuma com jovens. Não, meu pai veio de um mundo da bebedeira, de muitas coisas ruins. E aí entra para a igreja, se transforma, ele é modificado, mas ele ainda assim, mesmo como um líder, um presidente de ramo na época, ele, lógico, mesmo com o manto, mas ele não tinha ainda assim a diferença hoje de um líder que é um missionário retornado, ele não tem ele não passou por um processo de vivenciar a igreja, olhar um jovem como tinha que te olhar naquela época. Então, o tratar era um pouco diferente, mas era o que nós tínhamos naquela época. E se eu fosse apontar para vocês toda a liderança hoje os líderes que eram meus, hoje já estão com 70 anos, 75, meu pai já até faleceu com 75 anos, né? Mas conheceu a igreja com seus 40 né? Eu tô até mais, hoje eu tenho mais idade de quando ele entrou para a igreja.
mas era o que nós tínhamos naquela época. Mas nós ainda aprendemos, vivemos e assim, sobrevivemos com os princípios que aquela juventude tinha e não era tão pesada como é a de vocês hoje. As distrações de vocês são imensas. Então, eu tenho duas coisas para dizer para vocês, para a gente encerrar essa aula. Não deixem de lado, por mais... Pode ser o príncipe na frente de vocês. Ele tem que estar com os critérios, pelo menos 80% dessa lista que vocês têm. Porque os 20% vocês vão trabalhar juntos, né? Mas 80% já é um bom negócio, né? E então não rebaixem de forma alguma os princípios e os padrões de vocês por nada. Vocês sempre estarão seguras e em lugares seguros se vocês permanecerem aí. Esse é o primeiro conselho que essa aula traz para isso. E o segundo é vocês estarem prontas também. Porque existe sim rapazes tão bons que estão se preparando, estão se guardando para que eles possam também, e eles não vão abrir mão disso. E tem alguns assim que eu falo para vocês, eles nem olham para moças fora porque não brilha nos olhos. Mas ainda assim, dentro do convívio deles, eles ali estão, ó, esperando, eles estão observando, né? Então, estejam prontas também para esses jovens, para esses rapazes que têm se esforçado para se prepararem, né? E aí sim, eu não tenho dúvida que essa conexão ela vai vir com a maior tranquilidade, vai ser aquela, sabe, amor né, o olhar das estrelas, é, aquele coração para coração, é isso que pode acontecer, né? Seguramente, tá? Porque vocês estarão num nível, né, de espiritualidade que os padrões de vocês já são altos, né? E aquela pessoa que está ali também se esforçando, ela vai conseguir enxergar nessa altura vocês. Eu sei disso, tá bom? Se tem mais alguma coisa que queriam compartilhar, falar, algum sentimento sobre isso? Tranquilo. Tranquilo, né? Brenda, tudo bem? Tudo bem. Eu queria que tivesse mais umas meia hora de aula aqui, que a gente ia discutir tanta coisa. Vocês foram maravilhosos. Eu senti muita força nas experiências que vocês têm vivenciado, sabe? E eu espero que vocês continuem nesse nível, que vocês vão continuar brilhando sempre, né? E essa luz vai até, né, que vocês não têm nem ideia, tá? Eu queria deixar essa aula, meu testemunho com vocês, de que vocês são jovens especiais, preparadas para essa época, para ajudar portadores do sacerdócio a entenderem também o valor que eles têm. Tá? E eu sei que vocês têm essa capacidade, esse amadurecimento. Eu senti muito isso nessa aula. Queria que tivesse outras jovens aqui que pudessem ouvir o que eu ouvi de vocês. Tá? E eu deixo essa aula com vocês em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, a Alessandra vai fazer a última oração para nós, que a Brenda fez a primeira, né? Ok. Obrigada. Boa noite. Eu tenho um encontro agora. Olha que chique.